Meus queridos alunos, como é que vocês estão aí, hein? Tudo tranquilo? A bênção? Estão se organizando nesse momento de quarentena, né? Sobrevivendo também, né? Pela misericórdia. Espero que vocês estejam também encontrando um pouco de tempo para estudar. Eu sei que não é fácil para vocês, muitos trabalham e têm as suas atividades também domésticas, eu sei muito bem disso, ok? Mas não se preocupe, as nossas aulas são mais tranquilas. Hoje vamos aprender sobre o estranhamento, a dúvida filosófica e a suspensão de juízo. Esses três posicionamentos aqui, esses três conceitos, eu já trabalhei com vocês, não diretamente, mas de forma assim, soltando alguns pensamentos, algumas ideias. Bom, pensando nessa ideia, nesse conceito, né, do estranhamento, nos momentos críticos é que surge essa ideia, esse pensamento. O que seria basicamente o estranhamento? O estranhamento é a sensação de espanto diante de algo que você não conhece ou que você não espera. Algo inesperado, por exemplo. Algo que te surpreendeu. Podemos resumir dessa forma. E que basicamente, ou que normalmente, no teu cotidiano, no meu cotidiano, né, costumam surgir dúvidas sobre, por exemplo, temas fundamentais, temas permanentes, da existência humana, podemos pensar assim. Algumas dúvidas que surgem na sua mente, na sua cabeça, sobre questões que são muito fundamentais da própria existência humana. Por exemplo, que se relaciona com a questão da própria vida, da existência e outras coisas mais assim podemos pensar. Isso significa que nem todo tipo de dúvida é filosófico também. Porque as dúvidas elas podem ser do âmbito natural. Por exemplo, uma pergunta: quem será o campeão brasileiro de futebol deste ano? É claro que esse ano nós não temos campeonato de futebol, está tudo parado. Mas não é uma dúvida filosófica essa, é uma dúvida frequente, natural, e sim uma simples especulação, uma conversa que você possa ter sobre algo que está para acontecer, sobre algo que talvez você queira ter conhecimento, talvez por uma questão de angústia, e no caso você sendo um torcedor, por exemplo, seria por essas questões. Você está acompanhando o desenvolvimento do seu time e você quer saber quem vai ser o campeão, isso pode sair essa discussão. E essa discussão pode estar em questão entre você e outra pessoa. Mas também pode ser um bom exercício teórico discutir com colegas, né, ou especialista, as possibilidades do seu time de coração. Geralmente você liga lá na televisão e assiste o Globo Esporte, outro canal, ou até mesmo rádio, e procura a opinião de alguns comentaristas, de pessoas que são dentro dessa área de especialidade. E aí, para que o time, você possa fazer uma comparação do seu time do seu time com outros times, na verdade. Você faz uma comparação do seu time de coração com outros times, para saber as opiniões dos outros, ou vocês discutirem o assunto. Isso é o tipo de dúvida que você pode ter do momento normal, do dia a dia, como outro tipo de dúvida que pode acontecer na sua vida. Então isso não é uma dúvida filosófica. E partindo desse princípio, geralmente a resposta para esse tipo de dúvida vem da própria sucessão dos acontecimentos, do que você tem visto, do que você tem observado, ou do que você ouviu no caso dos jogos do Campeonato Brasileiro, com relação aos jogos, ao longo do tempo do campeonato que você tem acompanhado. Isso vai tornando-se um fato inquestionável também, né? Isso seria uma dúvida mais
partindo do princípio de forma natural, não uma dúvida filosófica, mas cotidiana, uma dúvida comum, pelo fato de nós sermos seres humanos e questionarmos algumas coisas, parte desse princípio, né? Mas a dúvida filosófica propriamente dita, que aqui é o ponto para a gente discutir também, surge de uma necessidade inquietante de uma explicação racional para algo da existência humana e que talvez tenha se tornado incompreensível, ou cuja compreensão existente na sua mente, ou do qual se relaciona, ou do qual você tem conhecimento, não te satisfaz. E por essa razão surgem as dúvidas filosóficas. Essas dúvidas filosóficas geralmente são temas que não têm resposta única, por exemplo, no qual a nossa mente humana sempre vai retornar para ela. Essa dúvida fica sempre permeando nossa mente, a gente fica sempre em torno dessa dúvida. A humanidade, na verdade. Podemos pensar assim, por exemplo, quem já não se fez mesmo que intimamente a pergunta para você mesmo, você refletiu sobre essa questão, por que tanta maldade? Por que existem tantas pessoas mais no mundo? Isso é uma pergunta, isso é uma dúvida filosófica. Saber de mais uma das atrocidades, algumas coisas aparentemente inexplicáveis, algumas coisas que acontecem, de que são capazes alguns seres humanos ou desumanos, alguns atos desumanos, como um estuprador que pega uma criança, ou como alguém que mata outra pessoa de forma muito violenta, esquartejando seu corpo, ou qualquer outra coisa assim. Isso são comportamentos humanos que muitas vezes nós questionamos e nos faz refletir, e gerando questões e perguntas filosóficas no que diz respeito à própria humanidade. Então, essas questões vai te conduzir a outras mais básicas e fundamentais, como, por exemplo, o que é o mal? É uma resposta, é uma pergunta, mas que necessariamente você busca essa resposta quando você vê a maldade. Então, talvez em algum momento da sua vida você tenha questionado o que é o mal. Por que existe o mal? Ou o que é o ser humano? Ou talvez tenha questionado em algum momento da sua vida como surgiu o ser humano. Então, da essência do ser humano ser mal ou ser bom? Essa é uma pergunta filosófica também. Será que o ser humano é bom por natureza? Ou ele é mal por natureza? Essas perguntas são geradas por dúvida. Então, a dúvida verdadeiramente filosófica é aquela que favorece o exercício, produtivo, fecundo da inteligência, que provoca uma reação de questionamento, produzindo conhecimento. Essa sensação ou esse exercício fecundo da inteligência do nosso espírito ou da razão sobre questões teóricas importantes para todos nós, essas questões, esses raciocínios, essas reflexões que costumam ter uma enorme incidência prática em nossas vidas, que nos leva a pensar de forma prática alguns pensamentos filosóficos, algumas dúvidas filosóficas, né? E isso muitas vezes sem nos darmos conta de que estamos refletindo filosoficamente e que essa dúvida é do campo filosófico, ok? Uma outra questão que está muito ligada a esse ponto da dúvida filosófica é a suspensão de juízo. Se vocês lembram, aos que já me acompanharam em sala de aula, que já falamos sobre esse ponto da suspensão de juízo. A suspensão de juízo, podemos pensar assim, sendo uma condição importante para começarmos a duvidar de maneira filosófica e bem prática. Porque a suspensão de juízo é assim, ela se demonstra, por exemplo, numa interrupção temporária de fluxos de ideias. Essas ideias prontas,
que uma pessoa possui, sabe, sobre determinado assunto, é uma espécie de dúvida das próprias crenças. A suspensão de juízo é você suspender todos os conceitos que você tem, seja filosófico, seja do âmbito religioso, seja do âmbito cultural, para que você possa compreender o outro conceito, o que está acontecendo e fazer uma análise de fora daquela realidade. É como se você estivesse por trás da cortina, tivesse uma cortina na sua frente, você tem conhecimento que existe algo lá do outro lado, mas para que você possa compreender, você precisa suspender o seu juízo. E suspender o seu juízo é abrir a cortina e colocar o rosto diante daquela circunstância para que você possa ver com seus próprios olhos e talvez assim sentir a própria experiência. Por exemplo, tem o seguinte juízo, né? Nós podemos pensar que a dúvida filosófica não é apenas o fato de você questionar algumas coisas comuns, né? Essa dúvida filosófica aqui, ela se relaciona muito bem com algo diante do seu pensamento, das suas dúvidas e dos seus conceitos também. Por exemplo, nós podemos pensar sobre essa questão da dúvida filosófica de uma maneira bem prática, né? Eu tenho o seguinte juízo: ele é mau, ok? Você conhece alguém que seja má, que tenha uma característica má, que tenha algumas atitudes que não são boas. Então, para que você possa compreender essa pessoa que, ao seu ponto de vista, é má, você não conhece ela perfeitamente. Aí você pode falar assim: ele é mau. Se ela é má, se ele é mau, claro, você pode perguntar: será que ele é mau de fato? Você ouve alguém falar de que determinada pessoa é má, mas você não conhece. Mas pelo fato de você não conhecer, você pode questionar: ele é mau de fato? Ou você pode fazer um questionamento diante dessa situação e perguntar: o que é ser mau? Ou como ele é, na verdade. Como aquela pessoa de fato é. E assim por diante. Talvez tenha alguém que você conheça que tenha comportamentos, sabe, que no seu ponto de vista seja arbitrário a você. Mas você consegue suspender o seu juízo temporariamente até entender aquela outra pessoa? O fato não é que você vai aceitar aquela outra pessoa, mas se você realmente descobrir de fato quem é aquela pessoa, aquele indivíduo que você tem conhecimento por terceiro. Então, para que você possa suspender o juízo, para que você possa compreender, você precisa suspender o juízo e fazer uma análise do comportamento dela. E aí, nós podemos pensar assim: para que serve suspender temporariamente o juízo? Qual a função disso? A questão é para escapar dos limites impostos por nossos preconceitos. Alguém que tem um comportamento diferente de seu, por exemplo. Para que você possa entender, você precisa suspender o juízo. E aí permitir que outras percepções, outros entendimentos e reflexões afluem em sua mente. Então alguém tem um conceito diferente do seu sobre, por exemplo, sobre a origem do universo. Você tem um conceito, vamos pensar aqui, dos conceitos criacionistas e evolucionistas. Para você é o criacionismo, mas para outro, o cientista, é o evolucionismo. Aí você não quer nem saber de nada sobre o evolucionismo, porque para você aquilo é uma praga, aquilo ali é terrível. Então você não quer saber sobre esse conhecimento científico e você se abstém disso. Para que você possa conhecer a outra ciência, você precisa fazer uma suspensão de juízo, analisar os pontos fortes e fracos daquela teoria, certo? Que é uma teoria crítica, e ter o seu posicionamento crítico sobre aquela questão. Para isso você precisa fazer uma suspensão de juízo para compreender aquele outro ponto. Então você está aberto a ouvir, seria praticamente isso, assim, para que as reflexões possam fluir bem na sua mente e fazer uma análise daquele outro ponto de vista. Não necessariamente quer dizer que você vai concordar com aquilo, mas você vai ter a oportunidade de conhecer.
já que você tem uma base sólida sobre o seu conhecimento, ou seja, sobre o criacionismo, ou vice-versa, ou sobre o evolucionismo. Bom, aqui nós podemos observar, pensar nesse ponto de vista, nessa reflexão que estamos fazendo aqui, que é necessário ter a disposição para escutar. Porque escutar revela-se muito importante nesse processo da dúvida filosófica. Porque somente partindo desse princípio é que nós podemos abrir a possibilidade ou as possibilidades de reunir um número maior de informações ou conhecimentos que são, na verdade, fundamentais sobre o assunto que você está investigando. Então, você precisa ter uma mente mais aberta para conhecer outros pontos de vista, outros conceitos, ler livros que não são basicamente da sua área de conforto, para que você possa conhecer outros pensamentos. Mas isso necessariamente é necessário que você tenha uma base sólida sobre o seu ponto de vista, para que você possa conhecer uma outra realidade, ou seja, fazer suspensão de juízo. E não simplesmente permanecer no estranhamento, porque o estranhamento é a primeira reação que você tem diante de uma teoria e de um pensamento diferente. Esse estranhamento pode acontecer, você pode ser surpreendido por aquele conceito? Pode, mas quando o estranhamento surge é natural. Após o estranhamento surge a dúvida filosófica, e essa dúvida filosófica, que é o questionamento, a indagação sobre aquele ponto de vista, deve existir em você também essa abertura, que é a suspensão de juízo, para que você possa compreender o outro ponto de vista. Ok? Então, é basicamente isso que eu gostaria de passar para você nesse momento, que é a nossa opinião a respeito do tema investigado, né? Agora, através desse conhecimento, de maneira mais estruturada e justificada, possa levar a forma ou um conhecimento, a um raciocínio ou um argumento diante daquilo que você está conhecendo. Beleza, amiguinhos? Um abraço para vocês, tudo de bom, assistam o vídeo, leiam o resumo e façam também o exercício para que vocês possam exercitar a reflexão diante de tudo que vocês aprenderam agora. Um grande abraço e fica com Deus.